Alerta máximo. Fernando de Noronha, nosso maior cartão postal do Brasil, está em risco. Nesse momento estão leiloando blocos de petróleo e 15 deles são muito próximos a Fernando de Noronha. Esse pode ser um dos vários retrocessos que a pauta ambiental está sofrendo no nosso Brasil. A denúncia da deputada Rosa Amorim narra um novo capítulo de retrocesso ambiental e de desrespeito aos povos originários que se desenha na Foz do Amazonas, em pleno ano da COP30. Isso porque, nesta semana, 19 blocos de exploração de petróleo em uma das regiões mais biodiversas do planeta foram leiloados, um mega evento promovido pela Agência Nacional do Petróleo, o mesmo órgão que deveria zelar pelo uso responsável dos nossos recursos energéticos. Rosa continua. Isso tem um impacto direto nas unidades de conservação do arquipélago, que abriga muitas espécies ameaçadas de extinção e vem lutando para ter a sua biodiversidade preservada. É um absurdo que a Agência Nacional do Petróleo continue leiloando blocos em áreas de conservação no Brasil. Isso sem falar que muitos blocos estão sendo leiloados na costa amazônica e próximos a aldeias indígenas. No ano da COP30, estamos vendo a ofensiva do capitalismo sobre a nossa natureza e precisamos de muita mobilização para impedir esses retrocessos. A transição energética, para ser justa, precisa ser tratada com seriedade, considerando os riscos ambientais, e o governo brasileiro precisa dar exemplo contra o leilão de petróleo em Fernando de Noronha. Ela não foi a única. As vozes que tentaram barrar o leilão vieram de todos os cantos do país, incluindo indígenas, ambientalistas, cientistas, pescadores e trabalhadores do próprio setor de petróleo. O recado foi claro: este leilão mata o meio ambiente, mata o futuro climático e mata o direito das comunidades de decidir sobre seus próprios territórios. Lideranças do povo indígena Tapaiuna se manifestaram e denunciaram o que chamaram de leilão da morte. Segundo eles, a ANP está colocando em risco territórios sagrados para essas comunidades que já lutam para resistir em suas terras. Então, a gente estamos aqui manifestando, né, contra esse leilão que vai acontecer, porque é o impacto que vai acontecer no nosso território. Então, nós somos povo Tapaiuna, dentro do nosso território está tendo exploração de petróleo dentro do nosso território. Então, nós, povo, somos contra, porque lá é um lugar sagrado. Lá, lugar de Tapaiuna, de muito cemitério. Então, a gente não quer que aconteça essa exploração dentro do nosso território. E a gente estamos aqui se protestando e manifestando aqui contra esse projeto para não acontecer. Então, espero que o governo e outros países que querem tentar comprar esses blocos tenham que respeitar nossa origem e respeitar a nossa moradia, porque a casa é nossa. Mas o que está em jogo? A Foz do Amazonas é uma joia ecológica. Ela abriga ecossistemas únicos como manguezais, recifes de corais de água rasa e profunda, além de ser habitat de centenas de espécies de peixes, aves e mamíferos marinhos. Ela também desempenha um papel essencial no equilíbrio climático global. É um dos grandes sumidouros de carbono do planeta. Um vazamento de petróleo nesses espaços seria catastrófico, levado em consideração que a logística de contenção é praticamente impossível em uma área de correntezas fortes, difícil acesso e alta sensibilidade ambiental. Mesmo assim, o governo ignorou pareceres técnicos e a ausência de uma avaliação ambiental de área sedimentar obrigatória em zonas de risco. O leilão foi organizado pela Agência Nacional do Petróleo. Ao todo, 172 blocos foram ofertados, sendo 34 arrematados. A maioria deles, justamente na margem equatorial, uma faixa que inclui a Foz do Amazonas. Tudo isso foi feito sem consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas e tradicionais, como determina a Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário. Além disso, os pareceres ambientais utilizados estão ultrapassados, muitos têm mais de 20 anos. O Ministério Público Federal entrou com ação para suspender o leilão. A ação tentou impedir a oferta de 47 blocos para exploração de petróleo e gás na bacia da Foz do Rio Amazonas.
Mesmo assim, o leilão ocorreu e a imprensa veiculou a catástrofe. A Agência Nacional do Petróleo leiloou 34 blocos de exploração. 19 ficam na bacia da Foz do Amazonas, o que gerou protestos no Brasil e na Alemanha. E quem lucra e quem perde? De um lado, as gigantes da indústria fóssil, Petrobras, ExxonMobil, Chevron e CNPC Brasil, arremataram blocos estratégicos. Do outro, povos indígenas, comunidades ribeirinhas e a biodiversidade amazônica que temem pelas suas sobrevivências. A situação gerou uma onda de protesto até no exterior, como explicou a TV Brasil. Ambientalistas afirmam que a exploração coloca em risco ainda territórios indígenas. Institutos ambientais acionaram a justiça para tentar barrar o leilão, sem sucesso. Mais de 200 pessoas, entre indígenas e ambientalistas, protestaram em frente ao hotel onde o leilão foi realizado, na zona oeste do Rio de Janeiro. Também houve protestos em Bonn, na Alemanha, durante reunião preparatória para a COP30, a Conferência do Clima da ONU, que será realizada em Belém, em novembro. A ausência de consulta aos povos originários não é um detalhe técnico, é uma violação de direitos fundamentais. Além do risco ambiental, estamos falando de impactos culturais, territoriais e espirituais. Com protestos do lado de fora, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, realizou nesta terça-feira um leilão criticado por ambientalistas. Ao todo, 19 dos 47 blocos petroleiros localizados na bacia da Foz do Amazonas foram arrematados por 844 milhões de reais, por 2 consórcios, um formado pela Petrobras e pela americana ExxonMobil, e outro pela também americana Chevron e pelo grupo estatal chinês CNPC. Antes de começar a explorar na região, as empresas precisam obter as licenças ambientais exigidas, um processo que pode levar anos. Países vizinhos como a Guiana já começaram a exploração de campos de petróleo às margens da floresta amazônica. A questão gera tensões inclusive dentro do próprio aparato estatal. O Ministério Público Federal havia pedido a suspensão do leilão, por considerar que o mesmo representa uma grave violação de direitos fundamentais, de compromissos internacionais e da legislação ambiental brasileira, na ausência de estudos prévios adequados sobre o impacto da exploração de petróleo perto da Foz do Amazonas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer liderar a luta mundial contra o aquecimento global, se mostrou favorável a este projeto, apesar das críticas de ambientalistas e povos originários. Todos os lugares que fosse prejudicar os povos indígenas, o presidente Lula ia estar junto para proteger a gente. Na campanha dele ele usou muito isso aí, de marcação de terra contra exploramento de minérios e gás e de petróleo, tudo. Agora está leiloando, né, o petróleo ali. A gente veio, andamos uns 2.000 quilômetros, sofremos para vir manifestar aqui em Rio de Janeiro.